Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me segue. Hoje a gente vai fazer uma reflexão, eh, mais assim, eh, uma, um extrato de reflexões voltadas para a forma com que a gente eh, busca aprender, né, as reações dos nossos conjuntos de músculos, sistemas, que é considerado o corpo humano. Então a gente tem, na classificação, olhos, ouvido, boca, mão, eh, e de tudo isso que a gente tem, a nossa segurança de saber que tem isso vem de uma confirmação, que é uma confirmação reativa, que dentro desse ser é, leva o apontamento desses controles, né? Por exemplo, eu consigo fechar as mãos, consigo esticá-las, é, e aí, dentro de tudo isso, o homem, nós, seres humanos, traçamos várias formas de interpretar isso e conhecer isso. E a forma mais arcaica é, é a observação e descrição de fenômenos. E fenômenos nada mais são do que reações de energia na matéria, que a energia escreve na matéria conforme ela propaga. Então, eu trouxe uma reflexão relacionado a isso. E é uma coisa, é um tema que eu gosto muito, acho muito relevante. Então eu espero que vocês gostem. Preparem o café, o chá, eh, e aí a gente pode partir. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que isso aqui é tudo reflexão para nadar e ver mesmo, sabe, pessoal? É uma coisa assim que a gente vai tentar fazer uma referenciação frente a essa forma de refletir. E aí eu trouxe para vocês hoje essa habilidade. Eu acho que vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês. É jogo de cordas. Como as cordas nos acordoam, unindo versões diversos da matéria-prima, amor. O que eu quero trazer com essa frase? Como as cordas nos acordoam. Mediante ao conhecimento e as experimentações da vida, é, a matéria ela conduz energia e se transforma a partir dessa condução. É, as cordas elas são representações físicas de como essas energias reagem em organismos fechados. É, e, bom, existem várias cordas assim, tudo pode ser chamado de cordas dentro dessa vista de tudo propagar energia, né? Se, conduzir, propagar e reagir frente a essas energias. E essas propagações elas se unem em algum lugar do universo. E, e desses versos, nós temos a matéria e aprimoramos essa matéria até gerar um fundamento, né, de amor para com ela.
Então, esse primeiro slide, ele fala da geração de uma corda, gerando uma corda. Ele propõe essa reflexão. Uma corda é um laço que traduz a transmissão da corrente que chega e expede em nós a reação. A isca que desapontar ela em vibrações precisa ter uma assemelhação sonora, uma assemelhação. O que eu quero dizer com isso? É, então, você tem o conhecimento das coisas, das matérias, e aí esse conhecimento ele é atingido e reverenciado. Essa reverenciação ela gera um elo de resultante que descarrega a partir dessa condução. Descarrega o quê? Descarrega o que ela significa, o que a reação que ela causa. É, e essa vibração, essa resultante, vai ganhar a assemelhação entre nós. Por exemplo, nós temos os efeitos, nós temos os produtos, e por mais que existam diferenças pequenas, elas conseguem receber um apontamento que identitário por nós, organizadores dessas reações. Essas cordas se graduam ou se afinam, dependendo da lapidação. Então, a corda ela pode engordar ou emagrecer. Ela pode ser ganhar várias camadas ou se subtrair várias camadas. Ela pode ganhar encaixes ou desencaixes. Existem várias cordas que nos acordoam e essas variações de cordas vibram em densidades diferentes, a depender da matéria que a toca e do espaço que ela se encontra de outras cordas, colocando como se tudo é corda, a matéria é corda, o nosso pensamento é corda, e a energia, ela, quando ela bate em nós, ela vibra cordas. Então, a organização dessas cordas gera a harmonia entre cordas. E é isso que o valor expede. É o valor de gerenciar essas vibrações e criar uma harmonia familiar para com elas, para criar uma dispensa de organizações vibrantes, o que isso gera uma segurança fisiológica em relação a esse saber, a essa gerência de vibrações e que nos permite tocar também. Uma corda pode ser tudo e é subjetivo, o objetivo ao mesmo tempo. É, igual eu falei, a corda ela pode ser qualquer coisa, desde que essa coisa signifique algo e conduza a vibração. Existem mecanismos inconscientes de criar ilusões para poder ter melhores resultados de compressão muscular. Isso é um trabalho de controle de energia. E aí esse bater inconsciente ou no subconsciente da gente também é um elemento desse trabalho com as cordas.
e se objetiva, né? Tem um objetivo ao mesmo tempo, gerar cordas assim, né? Uma corda que é gerada no subconsciente ou no consciente mesmo, né? Na razão material, criando afinidade na corda. Então, como qualquer elemento, pessoal, a gente tem ferramentas para lapidar esses elementos e conhecer cada vez mais o retrato dessas lapidações. A cumplicidade com a corda gera um reconhecimento que é gerenciado pelo expoente que retribui a atividade fisiológica no organismo subconsciente, gerando pelo consciente que bate a corda. Então você tem o seu consciente e o seu subconsciente. O que você não consegue gerenciar na harmonia entre o consciente e o subconsciente fica depositado no seu subconsciente. Esse subconsciente, depois, ele vai ter que trabalhar o desestirar de noções de musculatura e atividades para poder colocar em ordem os elementos vibrados das matérias, né? Dessas somatórias de atividades fisiológicas que causam as vibrações. Você já se viu num carro e o carro freou, e aí, como você estava em movimento no carro, o carro te obrigou a ir para frente. As atividades das cordas, ao mesmo tempo, elas tendem a isso. Às vezes você não se programou para fazer uma reação, ou ter uma reação, você não tem conhecimento dispensado na sua dispensa de conhecimentos de ondas sonoras e tal, para suportar tal onda. Aí chega essa onda em você, essa onda é igual um freio de carro, ela obriga você a tomar, a fazer uma reação. É como se ela te desse um empurrão. Aí existem vários tipos de empurrão. E aí a afinidade com esses empurrões cria essa dispensa de entendimentos dessas vibrações, dessas cordas, e gerencia camadas que conquistam um domínio maior para suportar essa atividade da corda. Não que a pessoa com maior aporte não sinta, ela só tem músculos mais organizados para com a condução, porque ela já tem esse retrato no seu subconsciente, ela já tem um controle de músculos, uma gerência no centro, no centro motor que harmoniza essas vibrações, tanto nas suas atividades respiratórias quanto atividades musculares, de operações, né? Vamos dizer assim, para deixar mais genérico. Existem várias formas de bater em uma corda. Afinal, corda pode ser tudo e nada ao mesmo tempo. Há quem regre a corda e procure bater diferente e buscar significados propositais para suas batidas. Esses são os cientistas. Eles pegam as cordas, eles tentam analisar cada pedacinho dessa corda e as suas variações finitas dentro de um contexto de vibração dessas cordas. E aí fazer essas descrições de cordas vibrantes. Mas também há quem bata nessas cordas, nessas várias extensões, sem regra, sem régua, sem esse refinamento. E bata designificando a sua forma íntima de bater nas cordas, que aí essa pessoa ela encontra e se dá por satisfeito
desse tipo de conhecimento acordado. Eles os chamam de intuitivar a corda. A pessoa que ela sim, ela pode ser cientista em uma hora, mas ser assim em outra. Essa particularidade de se chamar intuitivar, ela, isso não quer dizer que ela não tem um domínio tão bom quanto o domínio de um cientista. Às vezes essa pessoa ela consegue um domínio muito maior em determinados instantes por agir em intuição, porque a intuição ela não é desamparada. A intuição ela tem um amparo que de um maquinário que é muito mais elegante do que qualquer maquinário computacional criado pelo homem, que é um maquinário cerebelar fisiológico. É o corpo lutando para sobreviver. Então, essa luta e esse desempenho fisiológico, a partir das ondas que chegam, criam uma certa matemática de lidar com essas ondas, com esses efeitos. E essas abatições, né? Bater nas cordas. Mas isso é só um objeto de visualização, né? Para criar afinidade com as cordas e essas diferenciações de pessoas que trabalham essas afinidades. Familiarizando com a corda e sua distensão. É, a corda ela sofre efeito, dependendo da matéria que a corda é. Por exemplo, se você se coloca como corda, eu falei que tudo pode ser corda. Se você se coloca como corda, você tem o total da sua corda que consegue distender, ou você tem as particularidades desse total. São as trajetórias, é, os diferentes elementos que compõem essa corda. Você tem as cordas mais comuns de violão, que tem a de nylon e a de aço. Mas dentro desse nylon, desse aço, existem vários sub-elementos. É como se fosse uma vida em ser. E essa composição, ela regra a forma não, o soar dessa vibração, o propagar dela. Por exemplo, se você bate numa madeira, a vibração de uma madeira é muito diferente de uma vibração de bater no metal. E aí essa composição desses elementos gera essa percussão e existe a familiaridade que tem nessa entidade que permite vibrar em sua matéria, em sua composição. Nós, ao mesmo tempo, temos essa. E todas essas matérias elas têm suas particularidades de distensão, que é o quê? É você bater nelas e, a partir dessa distensão, dessa batida, dessa causa, gerar o efeito. E aí esse efeito é a resultante, e esse efeito causa distensão. Esse efeito é uma batida e uma memória fisiológica para a dispensa de conhecimentos, né, de interação e atividade. Então, nunca diga que você não está preparado para nada, se você é um elemento que goza de ser um elemento semelhante a um elemento que consegue fazer algo, porque isso é questão de trabalho distensório. Você precisa lapidar com o mesmo número de vibrações para poder se acusar igual a pessoa, né, ou esse acusador acusa em sociedade.
na vibração de ser, né? E de causar. A vibração causada na corda gera um som característico. Esse princípio ativo gera memória muscular e entrega os músculos que aprisionam o sentimento de domínio para com o entregar dessa reação mais rápido. Ou seja, essa é uma memória muscular que permite ir mais rápido. Vou dar um exemplo. Os vasos sanguíneos. Quanto mais trabalhados, a resposta da entrega de sangue é maior. Quanto mais camadas na parede dos vasos, menor ele vai sofrer menor abalação e vai permitir o caminho do sangue chegar mais rápido. Por isso que o estirar de músculos faz compressões nas regiões e leva o sangue mais rápido. Por isso que atletas têm melhores desempenhos, porque eles têm uma atividade metabólica de sangue, o sangue chega mais fácil nos locais que ele precisa. Existe uma compressão de vasos e uma resistência muito maior. E esse é um trabalho de lapidação. Então, essa vibração sanguínea dentro desses vasos permite essa familiaridade, permite maior desempenho. Isso se torna quase que um carinho e começa a estimular sabor ao desvio do percurso sanguíneo decorrente, até desfibrilar coerência para gozar dela. Você já fez carinho em gato? Às vezes o gato ele está deitado e você começa a fazer carinho nele. Aquela atividade de carinho vai fazer um desvio de trajeto sanguíneo e vai estirar certas áreas do corpo que você está acariciando. Às vezes você acaricia o corpo todo, ou só uma parte do corpo do gatinho. E aquilo vai fazendo uma vibração no músculo que vai levando sangue referencial à sua forma de expressar carinho. E o gato, ele vai gozando ele goza dessa atividade, desse desfibrilar. E ele gera uma memória em relação a isso. E aí, a essa memória vibracional, ele cria uma dispensa e espera utilizar dela e ter reações mais fáceis, né? Ou seja, ele confia mais na pessoa que faz isso porque é como se fosse um empregador que depende disso como um salário para financiar o gozo desse carinho. Então, isso se torna como um carinho, essa atividade nas cordas, nessas vibrações. As vibrações, elas fazem carinho porque elas estiram regiões. Então, quanto mais afinada essa distensão, mais apontamento o carinho vai ter. E mais viciante talvez seja. Existem carinhos alucinógenos, carinhos televisivos, carinhos de vários complexos, né? E tudo com a mesma finalidade: vibrar regiões musculares e levar sangue e causar essa mudança de estado a partir do influxo de sangue, isso e aquilo. É bem simples e isso tudo gera resistência, né? E aí, se a pessoa gera muita resistência a isso por exemplo, corta a fonte, se a pessoa tem muita atividade no celular, né? A pessoa tem muita atividade lá no celular. Aí ela está fazendo um carinho em certa região do corpo aqui, né? Aí só você corta esse carinho, né? Essa atividade, né? O relaxamento vai ser tão grande que vai deprimir muito essa região muscular e aí vai causar um efeito de estado muito muito debilitado, porque a pessoa ela vai tentar levar sangue para lá, só que a única forma dela levar, que ela conhece, que ela tem
familiaridade é o celular, o bendito do celular. Aí, talvez, se você fizer um carinho e tal, ela até consiga, né, se curar dessa dependência, né? Não que seja uma doença propriamente dita, mas é que facilita a classificação e o reconhecimento disso, né? Tanto da pessoa que às vezes não tem esses conhecimentos fisiológicos e histológicos, quanto da pessoa que se propõe a cuidar, né, ou evidenciar esse acontecimento. Uma família de cordas e suas trajetórias desgestificando a vida em intimidade com vibração intermitente. Então, você conhece a vida a partir dessas vibrações, desses acontecimentos que te organizam, organizam o seu sistema vivo. Você é uma corda e todos esses conjuntos de seres de você, células, seres celulares de você, são cordas e vibram, né? E buscam essa familiaridade, buscam essa graduação, esse carinho de extensão inteligente. A corda motriz da oração. Agora a gente entra numa parte interessante que é a, é a oração. E por que que eu coloquei como a corda motriz da oração? Porque a oração ela é elegante, ela permite um exame contínuo de, de áreas subconscientes, de recargas em regiões subconscientes, porque ela provoca uma atração sanguínea para regiões que muitas matérias não conseguem causar essa vibração, essa reação. Além de ser contínua, né, ter essa elegância de ter uma moldura para ser focal de focalizar a distensão, ela permite ao imaginário ter uma familiaridade com Deus, que é um maior potenciador de levar sangue para regiões onde você, às vezes, quando criança, enchia bastante e quando adulto já não enche mais, porque cria desfamiliaridade com esse poder imaginário, né? De, por exemplo, ser o que você quiser ser, né? Se você, quando era criança, queria ser ator ou músico e tal, aí você encheu muito o sangue, fez muito carinho nessa região, aí à medida que o tempo foi passando e as coisas foram se revelando, né, como são, às vezes essa área já não foi mais irrigada. E a oração ela tem essa efeito assim. Então assim, é um sabor muito bom. Então existem várias formas humanas de causar e acusar uma corda em seu uso. Existem as domesticações e as desdomesticações de corda. Você pode domesticar a corda e desdomesticar, né? Ou causar um efeito na corda de rebeldia, né? Filosofias fisiológicas de cuidado de pai, mãe, irmão, irmãs, que são domesticadas, né, em nós por familiaridade e continuidade de vibrar em relação a estar na presença deles e ter aquele zelo, né, aquele contrato, você é meu pai, você é minha mãe, você é meu irmão, você é minha irmã. Isso gera uma certa reverência em relação à domesticação dessas vibrações, dessas cordas que causam em nós, que abatem em nós. E há aquelas que querem ir além e tocar
e perpetuar o toque, e acusar o maior número de cordas possível nessa ordenada fisiológica do ser, efetivo de reação disso, né? Nós somos reacionários de vibrações, e também a partir dessas reações causadas pelo esse sistema reacionário, nós reagimos e buscamos reagir semelhante a esse produto. E aí a sociedade ela se modifica frente a essa tarefa. Eu recebo uma onda sua, essa onda sua me impacta bastante, e aí eu começo a pegar um pouco dessa carga que me impactou e fazer um produto, uma matéria-prima com base nessa, nesse impacto que eu tive de você. Nessa dispensa, eu tenho esse ingrediente, essa ordenação. E aí eu passo para as pessoas que têm elo para comigo, né? Ou as pessoas que eu vivo. Então, existe essas pessoas no mundo, as pessoas que causam e acusam as cordas das familiaridades e das relações mais íntimas e tal, tem um maior controle e cuidado com isso. Tem aquelas que querem acusar o maior número de pessoas em sociedade, causando esse efeito de domesticação a partir dessas vibrações causadas. E existem a organização, a ordenação e o valor disso. Não estou falando que é bom ou é ruim. Estou só citando esse efeito de cordas. E aí, nessa efetividade dessa acusação, desse tocar cordas e vibrar, como subir instantes de estar, né, nessa atividade e levar sangue para essas regiões, e nesse instante de se subir, né, consubir nesse exame, em razão dessa ação que te abate, que te vibra, de encontrar o belo, de se viver ondulando e sendo ondulado pela informação batente, você cria esse sistema essa organismo, né, que ele é cíclico. Você precisa de mais para se reaver, como um alimento mesmo. Isso vai se tornando um alimento. E quem te dar esse alimento fica sendo seu proprietário. Dessa condução, dessa vibração em seu ser, como o celular, para o exemplo citado anteriormente. Então tem que tomar muito cuidado para o celular não se tornar proprietário. Insistem em transformar razões em perpetuações. Essas constroem vibrações constantes que virtualmente resiliam a segurança de uma dispensa previsível. Isso são cordas de casa, cordas de instrumentos musicais também são assim. São cordas que permitem segurança nos instantes de ser tocado, nos instantes de se alimentar desse virtuosismo, dessa ação. E aí, nessa virtualidade, nesse virtuosismo, essas cordas, elas se tornam previsíveis. Por exemplo, você, em acordo com a sociedade, é previsível que você tem lugar para morar. É previsível que você tem aonde comprar seu alimento. É previsível que, se acontecer algo com você de saúde, você tenha quem procurar. E aí, esse conforto organizacional gerencia isso e permite maior desempenho regional de sangue.
de veicular sangue nas regiões e tonificar, tonificar essas camadas de sangue por essas razões. E isso gera evolução. Evolução e entre organização dessas seguranças, extraindo o imprevisível quanto possível. Então, se há alguma coisa era imprevisível, o corpo sempre fica alerta para o imprevisível. Ele fica no estado adrenal, adrenérgico. Porque a insegurança ela faz com que o sangue ele fique sempre sempre desconfortado. Ele não consegue parar em região alguma, ele sempre fica insistindo em circular. A segurança, não. A segurança ela consegue parar o sangue e gerenciar as atividades de pausa, né, dessa circulação. E aí você tem um trabalho muito maior de lapidação, de lapidação dentro dessas vibrações que causam. Por exemplo, se você tem muita vibração aqui, se você encher aqui de sangue, você vai causar uma anestesia aqui, e aí você vai suportar muito mais tempo aqui, sabe? Como um jogador profissional, sabe? Se ele bate muito bola, ele vai gerar ele vai trazer muito sangue para a mão, para essa região, e ele vai permitir o sangue ficar aqui e anestesiar a dor, o estresse fisiológico que ele está tendo aqui. Ele vai ter uma maior estabilidade, uma maior evolução cognitiva nesse trabalho fisiológico, né? E aí isso trouxe pessoas na sociedade com desempenho muito maiores. Por exemplo, a pessoa que lê bastante, né? Ela lê bastante. Aí ela tá aqui, ela desvia muito sangue para as regiões que essas informações celebram no ser dela. Então, está aí essa questão de vibração. E quanto mais a pessoa se alimenta dessa atividade de vibração, dessa constante, mais ela se torna capaz para poder alimentar mais, por causa desse carinho, esse carinho que ele destende, né? Ele faz essa distensão. Riscos de cordas. E aí a corda, como qualquer coisa na vida, por ser vivo, ela tem os riscos de mudança. E aí nós temos os riscos das cordas. Porém, as cordas enfeitiçam com efeitos destrutivos. Você tem o efeito construtivo e o efeito destrutivo das cordas. Há de se ter o cuidado de operar cordas próximas às outras cordas, até porque o organismo, a corda operante, pode se sofrer desoperação por frequentar a insolação de efeituar-se riscos de condução. Então, organismos, principalmente organismos próximos dessas vibrações, eles precisam ter uma habilidade de, ah, de, de sofrer esses riscos, né? De se acomodar frente a esses riscos que as vibrações causam. Riscos de inabitação sanguínea na região que o sangue precisava ter. Ou frequentar nas suas operações. Então, as cordas, quanto mais próximas umas das outras, elas, elas ditam entre limites como as cordas vão vibrar. E aí,
o risco é não vibrar como vibraria por estar perto de outra corda. É o tal do limite. E se a pessoa se alimenta muito de uma atividade grande e quando está perto de uma corda, ela vibra muito. Quando está, vou dar um exemplo aqui. Você tem é, essa corda e essa corda aqui. Essa corda aqui, ela pode fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos supor isso. Essa corda, se ela usar fazer isso aqui maior que isso aqui, ela vai bater aqui, ó, nessa corda. E essa corda pode se sentir, dentro das regras sociais, prejudicada por causa desses efeitos, esses riscos, esses enfeitiços. Porque essa corda, nessa vontade de estirar, ela vai atiçar essa corda por limite. Então, assumir e saber esse limite cria um certo domínio de vibrar só dentro do limite. Agora, quebrar o limite não quer dizer que você vai quebrar né, vai estar pecando. Isso é só um contrato relacionado à compreensão dos efeitos que você causa nessa corda. Se essa corda não acusar, né, ela não vai, ela vai ganhar o suporte, ela vai ganhar esse suporte aqui, ó, dessa descarga. E aí, além das cargas que ela tem, ela vai ter essas descargas aqui, ou ela vai se alimentar desse diferencial causado por essa corda. É assim que o instrumento trabalha o seu ressoar dentro do limite, né, do instrumento. E aí é aí que está o diferencial de causas entre as pessoas que trabalham os instrumentos. Eles essa atividade de cordas gera um certo conhecimento cognitivo, e aí essas somatórias de notas, essas quebras de limites, geram efeitos muito mais incandescentes, sabe? Como em candelabros e organizações de velas ou de luzes, né? Isso são gerências de descargas que focalizam ou geram inteligências para as ondas. Inteligência é você gastar menos energia e para ter reações, né, depende, né? Inteligência pode ser várias coisas. Mas aí fica claro que existem esses riscos, né? Esses riscos de, né, operar as cordas próximas às cordas, até porque o organismo, a corda operante pode se sofrer desoperação por frequentar a insolação de efetuar-se riscos de condução. Mas há exemplos de que a quebra de limites salva vidas, salva atividades orgânicas. Por exemplo, às vezes um rim está muito inoperante e aí você não está conseguindo enviar a instrução motora para operação dos rins e reavivamento dos vasos. Por falta de líquido, falta de estímulo. Aí você consegue, dentro de uma atividade física, gerar uma desobstrução para esses desvios de sangue e fazer o reavivamento, o, salvar a atividade renal dentro de instantes, né? Porque
sei lá, às vezes você está num instante na vida que você não estava dentro da sua receita de vida. E aí você se viu por falta de alimento e de água, numa queda de atividade renal. Às vezes você bater assim, ó, ou fazer uma atividade física, às vezes você escutar o seu próprio organismo falando que, que o rim ele está ficando inoperante, você gera uma atividade para poder desviar o sangue que estava indo, por exemplo, para o fígado, né, na artéria, para os rins, para ele não permitir ficar sem alimento sanguíneo. É um exemplo também que é risco. Então, a gente tem os riscos de corda. Se tudo é corda, tem os seus riscos de não se alimentar, de abatições, de vibrações, né? De pessoas que batem nas cordas. A gente tem infinitas formas de encontrar esses riscos e até de fabricar eles, né? E é outro detalhe. Riscos desenham moldes estruturais de suportação ondular. Então, os moldes seria aquele diferencial. Esse diferencial vai gerar um molde e vai meio que falar, por exemplo, aquela corda X, ela causa aquela coisa. Então, o molde dela é ela causando aquela coisa, aquele efeito naquela corda. Vou desenhar de novo aqui. A gente tem essa corda aqui, que é a que a gente está estudando, e aí a gente tem essa corda aqui. E aí essa corda, ela pode seguir assim sua vibração, tal, ou às vezes ela vibra demais e ela acaba aconselhando ou desaconselhando a outra corda aqui. E esse aconselhamento, esse desaconselhamento, né? Essa parte aqui, ela fica sendo o molde, né? E aí, como essa corda aqui, ela já ela já sofreu essa diferenciação, ela já meio que tem na dispensa dela um molde estrutural para poder velar e suportar essa corda e a atividade dessa corda. Isso vale para um monte de coisa, viu, pessoal? É, problemas de relacionamento, problemas no trabalho. Isso aqui, esse é o caminho de examinar. Porém, despercebe-se pela atuação da corda em operação conjuntiva esse se tornar uma banda e vender logia de orbital em vida de sucessão de trilhas, que acordou a inflamação do acusador que acorda-nos com a sua artéria de produtor em assimilar ou semelar o ataque da corda vibrante. Então, se você ataca essa corda aqui e ela semelar, ela vai assemelar esse ataque de tal forma que vai gerar uma harmonia, um produto. Isso aqui é lindo, pessoal, é lindo mesmo. E aí, esse assemelar vai gerar uma banda de harmonia. E aí essa banda de harmonia entre essas duas, né, essa suportador e esse agente causador do suporte, dentro de sociedade, vai gerar uma banda de energia, e essa banda é o produto disso. E aí vai sofrer a classificação. A gente vai ver mais para frente com mais visual. E aí que está o produtor. Nós somos produtores, nós estamos sempre batendo em cordas, causando esses diferenciais. Nossos riscos, eles estão sempre desenhando, encadeando essas molduras, esses produtos estruturais, para facilitar os suportes das nossas gerações posteriores, às ondas que vibramos e classificamos ser boas ou terem potencial bom de
de nos dar controle sanguíneo dessas bombas sanguíneas e evitar o superaquecimento, né, os mecanismos de inanição. Aí, tá chegando. Ah, esse é o último slide de escrito. Lendo uma corda embalonada por X motivo. Então, nós temos várias, tudo é corda, né? E aí, às vezes, uma corda ela sofre um efeito de embalonamento, um efeito de sobrevoar ou se engrandecer por algum motivo, né? Às vezes um motivo que a gente está utilizando de atrair muito sangue, ou de ser muito acusada, ou sofrer muita acusação. Tem vários motivos para esse embalonamento, e esse embalonamento embala. Né? O que é embalar? Embalar tem vários significados. Você pode embalar um produto para pôr na prateleira do supermercado e ficar visível. Você pode embalar alguém, empurrando alguém para ela poder andar ou sair do lugar. E aí, esse efeito de embalar, nós lemos, nós temos a leitura e a partir dessa leitura a gente consegue confiar algum motivo para isso. No exemplo do supermercado, o motivo é a venda. Né? Você embalou o produto para venda. O motivo desse agente é para que a pessoa saísse do lugar. Então, eis aqui, o sol embala a gente direto. O sol, ele fala assim, ó, se você sai desse lugar para você não levar mais sol. Eis aqui uma superfície de formas profísicos dos anais. Profísico, tá, eu escrevi errado. Para os físicos, para as atividades físicas, dos anais facultativos, né? Que são os canais de sangue que levam e fazem os desvios compressivos para as faculdades do cérebro receberem sangue, ou as faculdades das atividades materiais mesmo. Mas é isso mesmo. Cerebelarem o trajeto sanguíneo da bomba de princípios ativos, de decupar os descontos que a corda vibra, enviar sangue e de complexo estirar as fibras para tragar o raciocínio dessa mistura de sangue ativo-votor no gradiente X da caverna que o nome confeccionou por amor. Esse parágrafo ficou grande, então vamos por partes. Até porque ele é muito interessante. Então, existe essa leitura de cordas. E essa leitura embala. Então, vamos supor que nós aqui temos uma mangueira. Aqui é uma mangueira de sangue e aqui é o cérebro. Né? Nós temos o cérebro aqui. Né? E aí, essa mangueira, dependendo desse X motivo, você vai aumentar ou diminuir ou fazer uma compressão a partir desse motivo, nesse trajeto sanguíneo. Então, você está lendo, você está estirando, levando sangue para alguma região, e aí existem os embalonamentos causados por esse motivo. E aí, igual eu falei, é como se fosse uma chave para poder levar razões de chegada melhor de sangue na região. Você consegue ter um controle, por exemplo, aqui você vai ter 1, aqui você vai ter 2, aqui você vai ter 0, aqui você vai ter -3. Dentro desse vaso existem vários receptores que fazem essas serrinhas, né, nos vasos e conseguem, dentro dessas regiões, ser mais inteligente na recarga sanguínea, né, dessa alimentação, retroalimentação.
E aí isso é a superfície de formas, né? Essas ondas, essas são as superfícies de formas, essas vibrações também. Profísicos, físicos são o quê? Os físicos são os todos o, todo o conjunto de músculos e atividades que permitem isso, né? Essa inteligência. Para os físicos dos anais, anais são esses canais sanguíneos facultativos. Facultativos porque você pode levar, fazer isso de várias formas, de engrenar o sangue. Você pode fazer isso sentado, em pé, é, apertando a mão, apertando o pé. Cerebelarem, levar o trajeto sanguíneo dessa bomba de princípios ativos. Então, às vezes, você precisa de mais sangue em tal região. Então, você faz um negócio assim, ó, quase que mágico. Assim na mão, aí você leva sangue para lá, assim, de forma muito inteligente. Aí você consegue controlar aqui assim, ó. Existem várias formas inteligentes para isso. Eu estou dando um exemplo de bomba, né? Às vezes tem a seringa, tem várias formas de desenhar ou de ler e fazer esse embalonamento, de decupar, e aí existem esses descontos. Decupar descontos é causar as vibrações, causar essas ondas, que a corda vibra enviando sangue ao complexo de estirar as fibras, que aqui causa uma estiração, né? Você causar qualquer mudança, né, a partir dessas vibrações, causa um desfibrilamento para tragar esse raciocínio, tragar esse sangue dessa mistura causada pela vibração desse sangue que está em contato com os vasos e está sendo misturado. De sangue misturado pelo quê? Pelo ativo motor. Que, igual eu te falei, você pode fazer isso com as mãos, o músico faz com as mãos, o corredor faz com o pé. O comedor faz com a comida, com a boca, entendeu? E aí cada uma dessas ativa certa região e gera essa inteligência de ativar o motor desse gradiente nesse X motivo. Né? Ah, você está comendo, está correndo, por qual motivo? Qual o motivo que permite você fazer vibrações mais inteligentes para levar sangue para essas cavernas? O gradiente X da caverna que o nome confeccionou. E aí esse nome tem a ver com os nossos conhecimentos, que são passados de geração para geração, os conhecimentos que os estudiosos, cientistas, nos proporcionaram também, e nós estudamos para também proporcionar para as pessoas essa confecção de reconhecimentos até a partir dos nomes, que isso ajuda os profissionais a trabalharem, e reconhecerem essas atividades. E acabarem gerando o tal do amor. E o amor é isso, né? É essa se entregar para essas nominações. Você estar com alguém é você fazer isso ao tempo todo, em função desse alguém, né? Então, esse é o amor, pessoal. Não tem amor diferente. É isso que é amor. É vibrar de forma. Procurar sempre estar vibrando de forma mais inteligente e gerar ter ter essas recargas de motivos e, né, essas questões. Resta saber quais de fato são os seus. E aí, quais são os seus amores? Né? Você precisa saber quais são os seus amores para você continuar fazendo esse trabalho de, de vibrar, né? De embalar-se a partir das ondas, dessas vibrações e de ser esse profissional que pretende ser.
De Jesus, nós temos a religião, e aí de Jesus existe o maior amor, né? De Jesus, que se sacrifica, de Jesus, seu lugar para o seu gesto, amar o que é sem razão alguma para a Maria, ou a Maria, a rima, a mãe de Jesus, ou a sua mãe, a maior rima que, que te trouxe como um produto dela, ajudar-te em vida a vibrar na onda certa de sua embalada vibração, de sua onda, de se de climatizar, né, motivo e se encaixar juízo para constante celebrar o sangue, a vida, essas diferenças de sentimento que são causadas inteligentemente por esse sangue e esses reconhecimentos, essas confecções científicas do saber e se manifestar sabendo a partir das ferramentas que, que te permite conduzir e bater nessas cordas, e causar essas vibrações. O sangue que te afina em vida sobressaler em ti, ler em ti esse sobre, esse se erguer, se estar sob essas leituras e se motivar, estar escrevendo a nossa vida. Porque, querendo ou não, isso causa mudança na nossa vida. Todo esse trajeto, esse perfeccionismo, esse profissionalismo, isso e aquilo, eles causam diferença na nossa vida. E aí, a máxima é, a pessoa fala que é o filho, né? Mas tem produtos, tem um monte de diversidade, igual na natureza animal, tem um monte de diversidade de espécies, existe um monte de diversidade de espécies desses motivos para continuar batendo. Você, igual está escrito aqui, resta saber quais de fato são os seus. Por que de fato, pessoal? Porque às vezes a pessoa, muitas vezes, ela acaba nesse de fato, pegando o fato de alguém e não encontrando o seu fator, a sua predileção recorrente. Isso é um efeito que causa muito e acusa muito a sociedade. Você vai, tipo, numa pregação ou num evento educacional ou num show mesmo, você vai em algum lugar qualquer. E aí você sofre uma referenciação e tal, isso, aquilo, isso, aquilo. Se você não souber tirar a prova se de fato é aquilo que, que queres, né? Que é amor para você, que vai te organizar e vai te embalar e vai fazer isso tudo, você vai criar uma certa necessidade de se alimentar dos motivos do outro e não dos seus, né, dos seus fatores. E isso é muito arriscado e acontece muito na vida, em muitos instantes de vida. Hoje, com maior frequência ainda por conta dos produtos que temos hoje. Os produtos midiáticos. Bom, e aí a gente chega nesse último slide, que é, que é onde eu trago com maiores detalhes essa questão que a gente tratou das cordas. Então, vamos supor que aqui a gente tem um músculo de um dedo mesmo. Você tem um dedo nesse jogo de cordas, né? Vamos supor que aqui a gente tem a unha, né? E aí aqui a gente tem os músculos e tal. E aí dentro desses músculos a gente tem o toque, né? Aqui tem a área de toque e que é como se fosse a porta de entrada, né?
E aí você toca tal coisa. E aí essa coisa causa vibração X, né? Dependendo do sangue que está correndo aqui no seu dedo, essa vibração com mais essa aqui vai causar um efeito, né? Então você pode ampliar esse efeito, ou você pode simplesmente ignorar ele e deixar ele passar. Ó. Se ele ignorou ele vai passar e vai fazer assim, né? Você, um toque, beleza. Só que você tocou e aí você gastou um tempo classificando. Cara, essa matéria, ela tem tal textura, aí você gerou. Você gerou uma faculdade para textura. Cara, essa matéria, ela consegue gerar tal produto. Cara, essa onda, aí você gastou mais um tempo, criou essa faculdade. Cara, essa onda, ela pode ser, você possa esticar essa onda, esse toque, aí você gerou mais uma faculdade, e, cara, aí eu posso encurtar essa onda, para poder ser mais inteligente com ela. E a partir de um toque, ó. Você tocou uma coisa com um dedo, né? Aqui a gente supôs que é um dedo. Né? A gente tem um dedo. E aí, dentro desse toque, nessa matéria-prima, né? Essa matéria-prima, mate-prima. Mate-prima. Você tocou e aí você pode ignorar esse toque ou você pode gerar faculdades, né? E aqui, por exemplo, eu coloquei verde porque pode ser, por exemplo, a matéria de uma folha. Né? E quantos tipos de folha a gente não tem, quantos vários carimbos de folha a gente não tem na faculdade desse conhecimento. Aqui eu coloquei como uma fruta, mas aqui também parece uma panela, uma colher, uma ferramenta. E quantos tipos de fruta a gente não tem, quantas ferramentas a gente não tem e utiliza diariamente, né, nesse ciclo de vida. Só por conta que o homem resolveu tocar e não ignorar o toque na matéria. E quanto tipos de atividade físicas, de pessoas que são transformadas por essas atividades de toque físico, que ganham os status de belezas e outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa ela é mais isso ou é mais aquilo, né? A indústria da moda, o apego visual para com essas questões. E por que não e por que não aquela questão de atletismo, né? O atleta X ele precisa de mais força naquilo. E aí a gente tem esses diferenciais aqui, ó. Só por causa disso. Então, olha como é interessante esse jogo de cordas. Deu para ter uma noção, pessoal? Era isso que eu queria trazer para hoje, para a gente refletir hoje, nessa hora de espaço, de tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí eu peço encarecidamente agora, né, que terminamos o seu joinha para me estimular e estimular o canal. Também peço que você se inscreva, seja inscrito aqui no canal, aproveite os conteúdos que eu venho fazendo, é, compartilhe com quem você achar interessante. Afinal de contas, esse é um tema muito relevante para qualquer pessoa, qualquer corda por aí. É, e é isso, eu deixo meu abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.